É Bons Papo, Bons Papo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Uma ótima semana para você e melhor semana ainda para os psicólogos. Hoje é o dia 27 de agosto, dia do psicólogo, e a gente trouxe um psicólogo para conversar com a gente sobre um tema muito especial. Se você tem familiar idoso, se você é cuidador de idoso, até mesmo se você é idoso, quer saber um pouco mais sobre esse universo, eu tenho um psicólogo aqui que ele há 11 anos estuda o comportamento das pessoas, especialmente quem se relaciona com idosos, sobre os idosos, e vai tirar todas as suas dúvidas, especialmente se você é um cuidador. Você sabia que o cuidador de idosos também precisa de cuidados? Esse é o tema do nosso papo e a gente vai conversar com ele, Gustavo Souza. Gustavo, que alegria tê-lo aqui. É um tema que é muito caro, para mim é muito rico, esse contato com idosos sempre fez parte da minha vida em diversos momentos e eu sei o quanto é emocionalmente complicado quando a gente tem um idoso que está precisando de cuidados em casa, sobretudo os cuidados relacionados a doenças como mal de Alzheimer. É bem tenso, então eu acredito que você vai trazer muitas contribuições para a gente. E a primeira provocação que eu te trago é justamente essa que eu coloquei na largada. O cuidador também precisa de cuidado? Primeiramente, boa tarde. Agradecer o convite, muito feliz nessa data. Parabéns pelo Dia do Psicólogo. Obrigado, um orgulho, parabéns aos colegas. Bom, voltando à questão, o cuidador também precisa de cuidado, sem dúvida. O exercício do cuidado, ele é um desafio cotidiano, principalmente quando a gente pode separar assim em dois grupos. O cuidador familiar, que é aquele que vive ali o cuidado diário com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, sua esposa. E o cuidador profissional. Hoje é uma ocupação, ainda não é uma profissão, cuidador de idosos, mas já tem um código, no Código Brasileiro de Ocupações, e é uma profissão, vamos chamar assim, que mais tem crescido. Tem demandado muito. Tem uma demanda, claro, juntamente com o aumento do número de idosos na população brasileira e mundial. Mas falando aqui da nossa região, a gente percebe a necessidade e a demanda que a gente tem por profissionais, por trabalhadores que desempenhem essa função. E aí, dentro desses dois grupos, é claro, o cuidador familiar é aquele que vive mais intensamente esse exercício de cuidado. E é muito difícil, porque existe no imaginário de todos nós aí, que quando a gente vai envelhecendo, a gente se torna criança novamente. Infelizmente, isso é uma crença que acaba interferindo muito na forma como se cuida. Por quê? Uma criança, ela demanda um cuidado para um desenvolvimento. Aquilo que ela aprende hoje, ela vai usar amanhã, e isso vai se desenvolvendo e cada vez mais ela vai se desenvolvendo, E quanto mais informação e cuidado ela vai tendo, mais autônoma ela vai ficando. Isso não é o caso do idoso, Exatamente. E aí o idoso, em contrapartida, ele vai precisar de um cuidado que vai se perpetuar ali por muitos anos, e muitas vezes de maneira repetida. Você vai fazer as mesmas coisas cotidianamente, exercitando esse cuidado. E claro, isso causa um desgaste. Principalmente para quem está ali no dia a dia e principalmente para quem está e quem é familiar, porque não tem trégua. O tempo todo ele está desenvolvendo aquela atividade. E aí a gente volta numa questão. Quando a gente trabalha com um cuidador, a gente sempre fala de um processo de seleção, quando é um cuidador profissional. E uma questão que eu sempre trago, seja ele profissional ou familiar, você escolheu ou foi escolhido? Você escolheu ser cuidador ou te escolheram para executar esse papel? Porque isso faz uma diferença muito grande. Quando você é escolhido, chega um momento que você começa a se questionar. E aí você fala, olha, mas eu não queria estar nesse lugar. Hoje, se você pensar na sua profissão, você escolheu. Você escolheu estar aqui. Eu escolhi ocupar esse lugar. Então, é uma tomada de consciência que faz com que eu me preocupe em me especializar, eu me preocupe com a minha saúde para fazer bem feito. Porque você não tem como oferecer cuidado se você está frágil, Ninguém dá aquilo que não tem. Sim. Ninguém oferece aquilo que não tem
para oferecer. Então, se eu não olho para mim, primeira questão é essa, eu escolhi ou fui escolhido? Se eu fui escolhido, eu tenho que refletir o que me levou a isso. Se é numa dinâmica familiar, que isso é muito comum, né, existem algumas figuras, né, dentro da dinâmica familiar que geralmente são as figuras que ocupam esse lugar do cuidado. Aquele filho que não casou, aquela filha que não casou, que não tem filhos, que está desempregado. Então, geralmente, esse é quem vai ficar nesse lugar. É mais ou menos aquela história, né? Um passo à frente, aí todo mundo dá um passo atrás, sobrou a ele. Né? Infelizmente, acaba acontecendo. Né? Só que isso vai sendo parte de um contrato silencioso. Ninguém combina nada, você vai ficando, chega uma hora que esse cuidador começa a adoecer, e aí ele começa a gritar e falar, olha, não tá bom. Não, mas você tá aí, não tem como você sair. Não, e geralmente ainda falamos assim, você aceitou. É isso aí. E não houve combinação, excelente colocação. Tem algumas características do idoso que é interessante a gente ressaltar aqui. Por exemplo, geralmente no final do dia ele começa a ficar mais agitado. Uhum. É uma questão de coincidência ou existe alguma fundamentação por trás dessa agitação do final da tarde? Existe alguns estudos que apontam para algo chamado síndrome do pôr do sol. Segundo os pesquisadores, essa síndrome estaria relacionada com alguns fatores, entre eles até fatores hormonais, né? Que tem a ver com o ciclo de sono-vigília, né? Que é a história do ciclo circadiano. Então, todo ser vivo, todo animal principalmente, quando dá o pôr do sol, ele começa a mudar de comportamento, ele começa a se preparar para dormir. Sim. Né? Se você olhar as aves no final do dia, né? Até o seu cachorrinho em casa, ele vai fazer isso. E aí, o idoso que está acometido com algum processo demencial, que por sua vez pode prejudicar a sensação dele, né? A maneira como ele tem de perceber o mundo, a orientação tempo e espaço, ele começa a perceber que algo está diferente, mas não sabe dizer o que é. Né? E aí começa uma agitação. Então, essa agitação ela pode acontecer principalmente no final da tarde, né? Com aquelas pessoas idosas que são acometidas principalmente com algum quadro demencial. Então, já é uma questão para o cuidador, para a família, Sim. ter essa atenção, que é um fato que vai acontecer e de você não lutar contra o fato. Né? Comportamento muito comum, principalmente quem tem doença de Alzheimer. É a sensação de que precisa fechar a casa, fechar a porta, trancar a porta, fechar a janela, fecha a cortina. Né? Eu já acompanhei uma senhora que ela pegava as cadeiras da mesa de jantar e colocava encostada na porta, embaixo da janela, porque aquilo dava uma segurança para ela. Qual é a dica? Deixa fazer. Nenhuma situação que não coloque em risco, ou seja, se a situação não está colocando ela em risco, a pessoa em risco, deixa ela fazer, porque aquilo vai ser importante para que ela se sinta segura. Né? Feito aquilo, ela vai acalmar, você vai e desfaz devagar e vai mostrando para ela que está tudo, né? Bem, que está seguro. Né? Então, à medida que ela vai tendo essa segurança, ela vai entendendo que ela não precisa reproduzir aquele comportamento. Mas pode ser que ela vai fazer com muita frequência e se torna um ritual. É comum ela ter um ritual. E isso essa dica é muito interessante porque, de maneira geral, por exemplo, o idoso acometido de mal de Alzheimer ou qualquer outra doença que tenha sob efeito esse tipo de esquecimento, essas questões assim, as pessoas lutarem contra o sintoma. Não, você está fazendo errado, não tem que fazer isso aqui. Sabe, querer corrigir e, às vezes, até mesmo na brutalidade e tal. E tem como driblar, não é? Ao invés de você bater firme, como você falou, deixa fazer. Daqui a pouco, quando a pessoa acalmou, ela vai compreender que não precisa daquele excesso de cuidado que ela estava demonstrando. Esse tipo de doença, infelizmente, ele acomete principalmente algumas funções relacionadas à memória, né? E à percepção, principalmente de tempo e de espaço. Então, imagina você, faz esse exercício, eu convido as pessoas a fazerem esse exercício também. Se imagina sem a capacidade de lembrar de algo recente, algo que aconteceu agora. Eu esqueço o que tem aqui dentro, por exemplo. Eu esqueço onde eu estou. O que eu estou fazendo aqui? Isso vai me causar uma insegurança enorme. Né? Se eu, por exemplo, não me lembro quem é você. Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, a pessoa está se sentindo insegura.
Então ela vai fazer de tudo para buscar ferramentas e meios para que ela retome essa sensação de segurança. Sim. Teve um pesquisador, um psicólogo chamado Maslow, né, que desenvolveu uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, das necessidades humanas. E a segurança está lá, né? É como um elemento fundamental para que você se sinta bem no dia a dia. Então pensa, ele está inseguro. Se você fica batendo de frente com ele, né, você não vai conseguir mostrar para ele que ele está seguro, que ele não precisa ter e sentir. Vai reforçar a insegurança, né? Pelo contrário, ele vai deixar de confiar em você. Sim. Então você tem que ser um elemento facilitador na vida dele. Então o cuidador, ele é uma pessoa que, acima de tudo, ele tem que entender o ritmo de quem ele cuida. Ser o referencial de segurança dessa pessoa. Exatamente. Olha só, a gente vai precisar fazer um intervalo agora. É um intervalo muito rápido, entende? Eu costumo dizer que é o intervalo mais rápido da televisão aqui no nosso estado. E o seguinte, no próximo bloco, o psicólogo Gustavo Souza, ele vai entregar para você um conjunto de dicas para você perceber se o idoso que você convive está começando a demonstrar sinais do mal de Alzheimer. Que tipos de comportamentos acendem aquela luzinha de alerta para a gente? Você quer saber quais são esses comportamentos? Fica com a gente que a gente volta daqui a pouco. Olha, eu tô com uma ótima notícia para você. A CS está com 50% de desconto em toda a loja. Você pode encontrar na loja do Shopping Boulevard, você pode encontrar na loja de Santa Mônica e também na loja de Marcílio de Noronha, tá bem? É a Liquida Inverno. Você pode encontrar 50% de desconto na roupa que você mais deseja. Bom de papo, bom de papo. Com o cartãozão Medcar, você e sua família têm acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade no atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x, ressonância magnética e comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e com seguro de proteção de acidentes pessoais? Tudo com um precinho campeão e uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor é que com cartãozão tamanho família você pode incluir vários dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225-4700 e conheça o Medcar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo, hoje conversando com o psicólogo Gustavo Souza. O papo muito bacana, a gente falando sobre o cuidado com os idosos. Todo mundo hoje em dia tem um idoso em casa. Se não é o próprio idoso que está nos assistindo, um forte abraço para você que está nos assistindo também. E vou te servir um café aqui para a gente seguir a nossa conversa, que está sendo altamente inspiradora. Eu tenho uma alegria muito grande em poder levar essa reflexão para as pessoas, porque eu tenho esperança de ser idoso um dia. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Bom demais. Maravilha. A gente está com um lançamento do Café Cafuso, que é o Café Cafuso Extra Forte, né? Para quem gosta de café encorpado, para quem precisa se manter ligado, focado, criatividade a mil. Você pode procurar no supermercado perto da sua casa. É o que a gente toma aqui, que nos inspira a fazer esse programa cada dia melhor para você. A gente vai para o Papo de Rua agora, que é um quadro do programa onde a gente faz abordagem, conversa com as pessoas na rua, e dessa vez eu fui para as ruas para perguntar para as pessoas, conversar com elas se elas acreditam que a felicidade é uma escolha. Vamos ver como é que foi esse resultado. Papo de Rua. Segundo Luísa Lopes, felicidade é uma escolha. Eu vim às ruas saber dos capixabas o que eles escolheram como conceito de felicidade. Hoje, o que é felicidade para você? A felicidade é quando o cara chega aqui, que pega um copão de água de R$5 aí, para mim já é mais uma alegria. Teve um momento que eu era alcoólatra, certo? Então, eu se tornei muito feliz quando eu deixei de ser alcoólatra. A felicidade chegou na minha casa, comigo e com a minha esposa, né? Ele fez a senhora feliz? Mas muito, eu sempre fui feliz com ele. 63 anos de casado. Primeiro namorado, primeiro marido e último. E ele agora está lá no céu.
A felicidade é quando a gente encontra uma pessoa, se torna uma família, cuida da nossa família em casa. E ele te faz feliz? Faz. Então dá um beijo nele. Felicidade é estar com Deus. E qual foi o grande momento de felicidade da tua vida? Quando ele me pediu em casamento. Eu acho que foi quando eu me aposentei. Ter emprego, hoje eu tenho emprego, tá bom? Ter dinheiro e o meu harém. Harém? Um só não basta? Não, vários. O grande momento de felicidade é que eu virei avó tem 2 semanas. Não, você tá brincando. Sério, acho que foi a maior felicidade. João Anthony, vovó te ama, a vovó é louca por você. João Manuel, o que é felicidade pra você? Felicidade não tem palavra, né? Tá perto de quem a gente gosta, de quem a gente ama, é só isso. Quem são as pessoas que você gosta de estar perto? Quem são as pessoas que você gosta? Meu irmão, minha avó, minha mãe, são essas. O que você pode falar para essas pessoas? Que eu amo elas com todo o coração, né, cara? As pessoas às vezes me perguntam o que eu faço para ter as minhas contas equilibradas o ano inteiro. Bom, sempre que eu preciso de dinheiro, eu vou na Da Casa Financeira. A Da Casa me ajuda e ainda dá até 60 dias para começar a pagar o meu empréstimo pessoal. Além de ter dinheiro na mão, na hora e sem complicação, eu ainda aproveito para pagar todas as minhas contas com muito mais facilidade e segurança. É mais fácil viver assim, com uma vida equilibrada. Conheça o empréstimo online da Casa Financeira. Tá aí, o pessoal com muita reflexão sobre felicidade, de fato é uma escolha, né? Pode ser. Pode ser, né? Como que você pensa sobre a felicidade? Ser. É um exercício diário, né? E a felicidade, eu acho que ela não é... Penso muito, reflito muito sobre isso. A felicidade, ela não é algo que está fora de você. Sim, né? Não é algo que você vai encontrar no outro, na realização de uma atividade somente, né? Ela tem que ser encontrada em você todos os dias. Base da felicidade é um contentamento. Tem um livro que eu indico, que vale muito a pena, é uma conversa entre o Dalai Lama e o Desmond Tutu. Sim. O nome do livro é Contentamento. Vale muito a pena. E eles refletem exatamente sobre isso. É justamente esse cuidado que a gente tem que ter com o que a gente decide que é felicidade. É isso aí. Porque as pessoas decidem o que é felicidade por nós. Quando a gente é criança, eles falam assim, olha, você vai ser feliz quando você puder começar a namorar. Aí você começa a namorar e fala, você vai ser feliz quando você tiver seu primeiro carro, aí você vai ver o que é namorar legal. Aí você compra o primeiro carro, a pessoa fala assim, não, você tem que comprar o primeiro carro zero. Aí você vai ver que você vai ter poder. O cara compra o carro zero. O cara casa, fala, você vai ser feliz quando chegar os filhos. Vai ser feliz quando chegar os netos. Quando você está bem idoso, fala, você só vai ser verdadeiramente feliz na outra vida. Essa vida aqui é só sofrimento. Acabou. Aí, pô, você passou uma vida inteira e não pôde ser feliz em momento nenhum, você não decidiu. Mas, Fábio, eu acho que muitas vezes a felicidade, eu acho que na nossa sociedade contemporânea, é atrelada ao desejo, né? E o desejo, por sua vez, foi algo totalmente corrompido pela sociedade de consumo, né? Eu tenho que desejar o tempo todo. Sim. Né? Eu acabei de trocar de carro, eu preciso ter um carro que é de ponta, porque aquele meu já está obsoleto. Celular, né? Então, né? eu só vou ter felicidade quando eu adquirir aquele objeto. Não, e a felicidade não está nesse processo. Sim. Né? É um processo de encontro contínuo consigo mesmo. Tem gente tão feliz que nem celular tem, nem carro tem, sabe? Então não está no objeto, né? Está na maneira que a gente se relaciona. Eu prometi no bloco anterior que a gente ia oferecer algumas dicas aqui para a pessoa que está em casa, que ela comece a reconhecer quais são os sinais que um idoso oferece quando ele está começando a sinalizar a possibilidade de um mal de Alzheimer. Que atenção precisa ser? Bom, vamos lá. Primeiro uma ressalva, porque toda vez que a gente vai falar disso, as pessoas acabam ficando muito alarmadas e aí pode virar uma caça às bruxas, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, memória. Né? Se você lembra que esqueceu, é um bom sinal. Né? Então, eu estava ficando preocupado aqui, quantas vezes eu vou lá ver, eu esqueci isso aqui, não. Você está lembrando que está esquecendo ainda, tá... Ainda é um bom sinal. Então, não é porque você está tendo perda de memória que necessariamente você tem algum quadro demencial se instalando. Idade é um ponto importante. Né? A partir dos 60 é mais comum o desenvolvimento de quadros de demência. Né? Demência em si não é uma doença, é um conjunto de sintomas que geralmente vai falar de alguma perda cognitiva, de função cerebral, né? 2 ou mais funções.
A memória geralmente ela está comprometida, principalmente a memória recente. Ou seja, você esquece algo que você fez agora, mas tem uma lembrança muito forte de algo do passado, né? Claro que aquilo já está mais sedimentado. Sim. Então, esse é um sinal. Quando a memória começa a ficar mais falha, você não percebe que está perdendo a memória. Muitas vezes ele é alertado, né? A pessoa é alertada, pô, você está esquecendo do compromisso. Você se perde muitas vezes no dia da semana, né? Você se perde muitas vezes, né, no que você vai fazer, na atividade que você vai fazer, né? Então, isso são sinais sutis que a gente começa a prestar atenção. Não é porque aconteceu uma vez, duas, que isso pode ser um sinal, mas é algo que a gente precisa estar atento. Aconteceu hoje, semana que vem novamente. A tendência é sempre progressiva. Tem uma questão também que é presente quando a pessoa não consegue mais reconhecer a hora em relógio de ponteiro, né? Ela sempre conseguiu e de repente... Isso existe até um teste que é muito utilizado de maneira geral por médicos, né, psicólogos, neuropsicólogos, que é um teste de rastreio que a gente chama. Teste do relógio de Schurman, né, que é exatamente esse desenho do relógio de ponteiro. Mas, Fábio, isso já é num quadro que a pessoa já está bem avançada, né? Ali no início, isso não vai ficar evidente, né? Então, os sinais eles vão estar ali numa mudança de comportamento. É muito comum, por exemplo, o idoso que tinha uma preferência alimentar ter uma mudança totalmente brusca, né? Antes de entrar, eu estava tomando um café e a gente falava de gosto por café. Eu gosto de café forte e doce. Então, se amanhã eu começo a tomar um café totalmente sem açúcar, né, isso pode ser algo a chamar atenção, né? Olha, o que está acontecendo? Né? Eu gostava de comer uma determinada comida e eu já não gosto mais. Né? Eu me apresento muito irritadiço, né? Fala comigo, eu já saio brigando. É comum entre os homens isso aparecer no trabalho e no trânsito. Né? O sujeito que era um ótimo motorista, dirigia bem, tranquilo, de repente começa a brigar muito no trânsito, né? Tem algo estranho. Sim. Então, são sutilezas que a gente precisa estar atento. Atento, né? Atenção. Tem uma fala muito presente de quem cuida de idosos, especialmente quando é familiar, né? Fala bem assim, não, agora eu sou o pai do meu pai. Uhum. Qual a avaliação que você faz dessa frase? Voltamos no início da nossa conversa, né? Justamente por conta desse imaginário de que o idoso volta a ser criança, é que a gente acaba levando por essa via. Mas o fato não há uma inversão de papéis, mas sim de cuidados, né? O filho não se torna pai do pai, mas sim passa a cuidar dele. Isso precisa estar muito claro, muito claro. Por quê? Se eu me comporto enquanto pai do meu pai, eu vou querer dar ordem nele, né? E isso para o desempenho do cuidado, principalmente na casa dele, de quem está recebendo o cuidado, se torna inviável. Pensa alguém, o seu filho, né? Eu penso na minha filha cuidando de mim, dentro da minha casa, ela já saiu de casa, tem 15 anos, estou me imaginando no futuro, e ela volta para a minha casa e começa a mudar tudo, né? Interferir no ambiente, interferir na minha rotina, né? Porque agora ela se considera minha mãe. Então, esse é um desafio, né? Então, lembrar, olha, e essa é uma dica, lembra, você está só cuidando dessa pessoa, você não é o pai dela, você não é a mãe dela. Tem que respeitar o espaço, sobretudo, né? Isso vale lembrar muito para o cuidador familiar. Para o cuidador profissional, fica sempre aquela questão, você escolheu, então você tem que estar atento a como você está executando esse trabalho, né? Vai se especializar, vai estudar, fazer um curso de cuidador, né? Entender como lidar com determinados comportamentos, respeitar acima de tudo, né, quem é essa pessoa que você está cuidando, a história dele. O idoso tem uma história, né, e que precisa ser respeitado. Então, quando você infantiliza esse idoso, você desrespeita toda a construção dele, né? Eu tenho até uma piada antiga que aconteceu com a minha avó. Ela era de origem nordestina e aí ela não tinha muita tolerância com algumas coisas. E aí, certa vez, ela num ponto de ônibus, e aí o rapaz todo educado foi falar com ela, vó, pode sentar aqui. Ela olhou para ele e falou assim,
Tá me vendo com o pé redondo para eu ser sua vozinha? Não sou sua vozinha. Né? Eu tenho nome. Né? Então, tratar a pessoa com respeito, com cuidado, entendendo qual é a história dela é fundamental. Essa é a dica essencial. Não, hoje foi um conjunto de dicas riquíssimas. Quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi um papo altamente inspirador e que vai trazer muitas ferramentas e reflexões para quem está em casa e cuida de um idoso. Foi um papo excelente mesmo. Te agradeço muito pela visita. Agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu a esse momento. Você gostou? Você tem um familiar que precisa ouvir o que a gente conversou aqui? Encaminha essa entrevista. Ela já está no nosso YouTube, está no canal do YouTube, Programa Bom de Papo, e você vai poder levar essa informação a mais gente, porque na família muita gente precisa saber e ser impactado com essas informações, tá bom? Então eu te aguardo amanhã numa nova edição do Programa Bom de Papo. Um forte abraço e até a sua vitória. O papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas altas astral. É bom de papo, bom de papo.